Oi, pessoal, boa tarde. Olha eu aqui mais uma vez. Trouxe um assunto bem legal, bem interessante, que também dá uma sequenciazinha do que eu venho já falando há um tempo. Então, a semana passada eu falei sobre irritações e alergias e as diferenças e como identificar. E hoje eu vou falar sobre as contraindicações para a extensão de cílios. Então, nem todo mundo está apto a fazer a extensão. Existem algumas contraindicações que é preciso a gente ter uma atenção, tá? Não é bom fazer com alguns problemas de saúde, então eu vou falar sobre isso hoje. Então vai ser um assunto bem relevante, bem importante para você que é lash design, você tem que saber sobre as contraindicações. E você que já faz extensão de cílios ou pretende, né, utilizar a extensão, vocês também precisam estar sabendo como que funciona para que você saiba se você está bem para a utilização da extensão. Então, existe alguns cuidados, né, para avaliar se a sua cliente está apta a fazer a extensão. E nós, como lash designers, nós temos que avaliar para saber se a cliente ela está com um estado de saúde adequada para a extensão de cílios, para que o procedimento ele seja feito com qualidade e segurança. Então, tem alguns fatores relevantes de saúde que eu avalio na minha cliente, tá? Aí eu vou hoje falar um pouquinho de alguns, são até que bastantes, então eu espero que eu não esqueça de nenhum, eu tenho até aqui tudo anotadinho para poder passar para vocês tudo certinho. Então, eu vou falar sobre alguns fatores que são, por exemplo, infecções oculares. O que são isso? Conjuntivite, irritação. Então, se a cliente ela apresenta alguma infecção ocular, ela não está apta a fazer. Por exemplo, uma conjuntivite. A gente tem que esperar um tempo para ela poder realizar a extensão de cílios. Então, normalmente as minhas clientes elas já avisam: eu tô com conjuntivite, eu não vou poder ir fazer a manutenção. Eu vou ter que desmarcar porque eu tô com conjuntivite. Então, isso é um fator que impede ela de estar fazendo o procedimento, tá? Isso eu coloco também na fichinha de avaliação que eu tenho aqui, que eu vou mostrar pra vocês depois. A conjuntivite, eu oriento a cliente a fazer o procedimento depois de um mês, tá? Menos que isso, é um risco de ainda ter algum vestígio, ainda não está curado por completo. Então, eu espero aí um mês, 30 dias, só depois disso que ela pode estar fazendo a extensão de cílios, tanto o procedimento integral quanto a manutenção. Outro fator também que a gente tem que levar em consideração é se ela teve alguma cirurgia ocular. A cirurgia ocular, qualquer tipo de procedimento que foi feito cirúrgico, eu oriento que faça o procedimento de extensão após 3 meses. Tem que esperar 3 meses e com autorização médica. Então, ela vai trazer um atestado médico de que já teve todo esse período de cura, né, de espera, e que o médico autoriza ela a fazer algum procedimento estético na área dos olhos devido à cirurgia, tá? Outra coisa também são as doenças voltadas um pouquinho mais para imunidade. Por exemplo, a alopécia. A alopécia, ela é uma doença autoimune que traz a queda de cabelo. Isso ocorre tanto no couro cabeludo quanto na parte dos cílios, na parte dos olhos. Então, quando a cliente ela pede informação sobre extensão de cílios, eu mando um informativo digital colocando esses principais fatores que são as contraindicações. E uma delas é a alopécia. Então, se a cliente ela tem alopécia, ela já sabe que ela não está apta a fazer. Então, é uma contraindicação, eu não faço extensão, porque é queda de cabelo, então ela vai ter queda dos cílios. E se eu colocar algo ali
a mais, que é os cílios, por mais que a gente tenha cuidado com o peso do fio e a quantidade de adesivo, que é a cola, para que aquele fio ele cresça saudável e forte, a alopécia ela é uma doença autoimune, então ela pode causar uma queda e com a extensão isso piorar. Então eu aconselho não fazer, e eu, Marcelene Cavazza, eu não aplico se a cliente ela tem esse tipo de contraindicação. Aí algumas pessoas me perguntam, mas se a cliente esconder de você, se ela não avisar para ela poder fazer, aí a responsabilidade é da cliente. Por isso que a gente tem que ter uma ficha de avaliação onde ela assinala todos os itens que são importantes para mim, que eu vou mostrar para vocês, e depois ela assina que as informações estão corretas e verdadeiras. Isso tira essa responsabilidade da gente. Então a cliente ela tem que ser sincera. É a saúde dela que está em risco, né? Então nós lash designers, nós queremos embelezar o olhar. Então, se ela tem esse tipo de contraindicação, ela tem que informar, e infelizmente é uma contraindicação que ela não pode fazer extensão de cílios, que é a alopécia, tá? A psoríase, ela também é uma doença autoimune que traz manchas no corpo, umas manchas avermelhadas. É uma coisa que a sua cliente também tem que trazer de informação para você, porque ela também não pode estar fazendo, porque pode, por conta de ser a doença autoimune, ter quedas de cabelo e com isso queda de cílios. Então, não também realizo a extensão quem tem esse tipo de doença, tá? Outra coisa também que é importante é quem tem blefarite. Blefarite é um excesso de óleo que causa no couro cabeludo e nos cílios, que acaba dando aquelas caspinhas. Então, essa caspa, essa oleosidade, ela pode aumentar com a extensão de cílios. E aí, o que isso vai causar? Vai trazer ainda mais oleosidade, vai trazer excesso de caspa, e a cliente que tem blefarite, ela vai ter dificuldade na higienização para alcançar, por conta de ter já um fio a mais ali sintético, que vai atrapalhar a higienização. Então, a blefarite, ela é uma contraindicação porque ela não vai conseguir higienizar e não vai também trazer a durabilidade que nós oferecemos de 20 a 30 dias, até de 40 dias. Então, é importante quem tem blefarite não fazer extensão de cílios, porque não vai ser benéfico para ela, não vai ser um benefício, né? A gente tem que colocar algo que seja um benefício pra gente. Então, quem tem blefarite também a gente não aconselha, tá bom? Outro fator também que a gente precisa ter cuidado é aquelas pessoas que têm uma lacrimejação excessiva. Então, eu tenho clientes que fazem design de sobrancelha que me falam que lacrimeja naturalmente, é do corpo dela ela ter a parte dos olhos mais úmidas. E a lacrimejação excessiva, ela é uma contraindicação, porque na hora de aplicar a extensão de cílios, os olhos têm que estar limpos e secos, os cílios têm que estar secos. E a lágrima, ela acaba atrapalhando na hora da aplicação e da secagem da cola, que é o adesivo, tá? Então, ela a gente não vai conseguir fazer a extensão com essa lacrimejação que é natural dela. Entrando nesse assunto de lacrimejação, entra também a parte de que se a pessoa ela está gripada ou está com a rinite, a sinusite atacada, isso causa também uma lacrimejação. Então, também eu não indico estar fazendo nesse período de crise. Então, é uma contraindicação ela estar gripada. Então, eu também tenho, como exemplo, clientes que falam: Márcia, eu tô muito gripada. Aí eu pergunto: tá lacrimejando? Aí ela fala: tô. Então, eu falei: então, vou esperar passar esse período de gripe, de resfriado, de sinusite, de rinite, para poder fazer a extensão. Porque senão não tem como fazer a aplicação
né? E aí, se a cola, que é o adesivo, entra em contato com o líquido, que é a lágrima, ela cristaliza, ela fica branca. Então, além de não trazer um aspecto legal, prejudica na aplicação, na durabilidade. Então, isso também atrapalha. Então, tudo isso que eu tô falando, gente, é questão tudo a parte de saúde da sua cliente, né? Então, vocês têm que estar bem para poder ir lá, mexer nessa parte dos olhos, que é a parte mais sensível do corpo. A parte de rinite e sinusite, se ela não tiver controlada, é muito perigoso a gente estar fazendo nessa questão de que não vai trazer durabilidade, ela vai querer coçar os olhos, né? E quando se tem extensão, um dos cuidados é não coçar, não trazer pressão entre o fio e a extensão, que é o fio natural com o fio sintético. Tem aqui, ó, sintético com natural. E aí você causa pressão, esfregando, vai trazer o quê? Uma atração no fio e vai enfraquecer eles. E aí, com o tempo, isso pode o quê? Ter queda, ficar quebradiço, né? Então, a sinusite e a rinite, ela tem que estar controlada. Senão, não vai ter durabilidade e pode prejudicar os fios naturais, tá? Outra coisa também que é importante a gente observar é a parte emocional da cliente. Eu tenho casos aqui que quando a cliente ela tá com o emocional abalado, passou por um período emocional, os cílios acabam nem durando tanto de quando ela tá passando no período estabilizada, tá? Então, o emocional da sua cliente também pode ser uma contraindicação. Eu tenho uma cliente que ela foi diagnosticada com depressão e depressão forte, e ela queria fazer a extensão de cílios. Isso pode estar atrapalhando na parte de crescimento do cabelo. Vocês já ouviram falar quando a gente está com o emocional abalado, passou por estresse, o cabelo não cai, a gente começa a ter falhas? Eu já tive um período desse. E os cílios acontece a mesma coisa, a questão do crescimento do ciclo. Então, se você está passando por um período de estresse, de depressão, o seu emocional está abalado, isso pode causar atrapalhar no crescimento do fio, pode causar uma queda excessiva dos cabelos, do corpo, do couro cabeludo, dos cílios. E quando a gente faz a extensão de cílios, isso fica mais evidente. Então, é um período que deve se tratar, deve se cuidar do seu emocional para depois usar a extensão de cílios, tá? E outro assunto que emenda esse... Oi, gente, beijos! Um assunto que entra também nisso é a questão do câncer. A doença cancerígena, ela tem um tratamento, né, que é a quimioterapia, que acaba tendo a queda dos cabelos. Consequentemente, queda dos fios, dos pelos da sobrancelha, dos cílios. Então, é um período também que não se indica fazer extensão. Ah, mas quando que eu posso? Então, eu já tive clientes que elas entraram em contato falando que estava com queda de cabelo por conta da quimioterapia e pediu orientação. Na quimioterapia, tem que esperar 6 meses para a recuperação total dos fios. Então, terminou a quimio, espera-se 6 meses para que esses fios se recuperem, cresçam fortes e saudáveis para que a gente possa fazer o procedimento, tá? E acompanhar essa cliente se realmente ela está recuperada, se os fios voltaram a crescer. Então, 6 meses é um período seguro para aplicação. Então, é bem importante a gente ter todo esse cuidado, né? Outra coisa também que a gente precisa avaliar é qualquer tipo de irritação nos olhos. Eu tenho clientes que têm alergia à poeira, por exemplo. Ela tá alergia à poeira. Então, os olhos ficam muito irritados. Qualquer alteração na área dos olhos precisa se esperar
esse período de recuperação para que ela possa fazer o procedimento com segurança, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada pra vocês. Ó, tem algumas coisinhas que não é voltada para a área dos olhos. Por exemplo, micose e herpes. Ah, mas isso não tem nada a ver com a área dos olhos. O que indica micose, herpes na parte facial? Que ela está com a imunidade baixa. Então, hoje precisa que esse período de imunidade baixa não se realize o procedimento. E tem que se esperar esse período de recuperação para a aplicação. Isso traz uma segurança para mim, que sou uma lash design, né? Que quando eu aplicar isso não vai causar nenhum perigo. E uma segurança para a sua cliente, de que ela vai usar extensão e vai ter a durabilidade, os fios vão manter-se saudáveis, fortes. Então, isso também tem que ser avaliado. Isso também a gente precisa levar em conta, porque é muito importante que você, cliente, ou você que trabalha com as suas clientes, elas estejam bem, que elas estejam saudáveis, porque tudo isso pode ter uma influência na parte dos cílios, na parte ocular. E nós estamos trabalhando com uma parte do corpo muito sensível, tá? Aí algumas pessoas, mas você vai perder a cliente? Gente, não é perder a cliente. É você saber orientar e dar uma qualidade e segurança para o seu trabalho, tá? A gente não tá perdendo a cliente, a gente tratando a cliente assim, com responsabilidade, a gente está ganhando a cliente, tá? Perder a cliente é você fazer o procedimento e isso causar um dano maior por conta dela não estar apta, e aí você perder a cliente e ela não ter mais condições nem de passar um rímel porque teve queda total dos cílios, entendeu? Então, isso é muito importante. Ah, ela passou por uma cirurgia e está tendo queda de cabelo por conta de uma medicação. É uma contraindicação. Tudo isso voltado para acontecimentos voltados que ela está tendo uma imunidade baixa e tendo queda de cabelo, é contraindicação. Porque a gente fica, é tanto detalhe, é tantos nomes diferentes, tantas doenças que eu não sei decorar. Mas faça uma ficha de avaliação, faça uma ficha de anamnese e avalie se a sua cliente está apta. Vamos lá, Elis. Oi, Li, beijos. Quando tem alergia à cola, não pode fazer, né? Ou ter alguma cola especial. Então, eu falei na live anterior sobre alergia e irritação. A parte de alergia com a cola, com o adesivo, a gente precisa avaliar se ela teve contra o fume da cola, o gás tóxico, com os componentes, ou se foi encostado na pálpebra. Então, se a gente conseguir avaliar que ela tem alergia à cola, a todos os componentes, a gente precisa mostrar para ela que ela não está apta a fazer. É uma contraindicação para quem tem alergia. Então, ter uma contraindicação quando a gente faz uma avaliação e ela tem uma alergia ao esmalte, por exemplo. Ela tem alergia a um componente que existe na cola, no adesivo, e não tem outro adesivo que não tem esse mesmo componente, que é o cianocrilato, etil, metil, etil, todos esses existem em todas as colas. Umas têm mais, outras têm menos. Então, a cliente que tem alergia aos componentes do adesivo, ela vai vir a ter novamente. É preciso que ela vá ao médico, faça os testes alérgicos, você passa para ela o que tem na cola, né, no adesivo, e aí lá com o alergista ele vai apontar quais componentes ela tem alergia. Então, dificilmente uma cola não vai ter esses componentes, não existe cola antialérgica, tá? Então fica a minha dica. Beijos. Gente, pode me mandar perguntas, tá bom? Que eu vou respondendo vocês conforme eu vou entrando aqui no assunto.
Outra pergunta, tem alguma dica para quem lacrimeja muito? Então, a lacrimejação excessiva, se é natural do corpo dela, se ela lacrimeja sem extensão durante o dia, tudo, ela nem consegue usar rímel, eu não tenho nenhuma uma dica para parar essa lacrimejação, porque é natural do corpo dela, então ela não tem como evitar isso, tá? Agora, se ela tá lacrimejando durante o procedimento, tem alguma coisa incomodando, então a gente precisa identificar se ela está sentindo ardor, que vai fazer lacrimejar. Se for isso, tira todos os protetores, seca, tá? Não adianta só passar o ventilador, a gente precisa remover as proteções porque ficaram úmidas e a umidade ela puxa o vapor da cola, o vapor do adesivo, então ela vai continuar lacrimejando, então tem que remover esse protetor, colocar o ventilador, secar e colocar novos protetores secos. Isso depois que ela parou de lacrimejar, tá? Identificou que foi o vapor da cola, o adesivo que fica embaixo, a gente precisa remover, secar e esperar, tá? Com o ventilador e secar bem os olhos, que aí ela para de lacrimejar, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar falando sobre contraindicações, tá? Outra coisa que eu trabalho aqui, que é bem importante a gente estar falando, é a idade. Então, alguns cursos que eu fui, eu acabei questionando um pouquinho com que idade se inicia a fazer extensão de cílios, tá? Algumas masters, que a gente chama as professoras de masters, elas falam que não tem idade para iniciar a utilização do procedimento. Eu, Marcilene Cavazza, eu trabalho a partir de 16 anos a aplicação de extensão de cílios. E isso eu falo para minhas alunas também um motivo. Por quê? A partir de 16 anos, a gente já tem, com certeza, um corpo desenvolvido. Depois dos 16 anos, ela já teve a maturação, os hormônios estão mais equilibrados. Por quê? Quando você passa da adolescência, né, de mocinha a adulta, acontecem algumas alterações hormonais. E as alterações hormonais podem influenciar no crescimento dos cabelos, tá? Então, 16 anos para mim é uma idade que já está mais segura para o procedimento. Mas outro fator muito importante para definir a idade que eu vou trabalhar é a responsabilidade dos cuidados. Então, se eu trabalhar com uma criança, uma pré-adolescente, ela não entender o quanto é importante os cuidados pós-procedimento, ter essa responsabilidade de higienizar bem os olhos, não coçar, não puxar, não tentar remover em casa, por conta própria, se ela não entender isso, é um risco para nós estar fazendo numa pessoa que não vai ter esses cuidados, um risco para os próprios cílios dela. Então, aos 16 anos, ela já sabe o que quer, já sabe se cuidar, já sabe ter a sua própria higienização, já entende que é importante os cuidados. Então, 16 anos para mim, Marcilene, é uma idade que ela vai ter esse cuidado, que já passou os hormônios, os picos de crescimento dos hormônios já estarem bem equilibrados. Então, não é tão risco para mim, Marcilene, na hora da aplicação, tá? Então, a partir de 16 anos, eu já faço o procedimento. Falando da parte hormonal, eu gostaria de falar para vocês sobre a gravidez. Será que a gravidez é uma contraindicação? Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. E algumas clientes minhas, depois que engravidam, também se perguntam: ai, eu tô grávida e eu não quero ficar sem extensão de cílios, pelo amor de Deus, Márcia. Então, a gravidez não é uma contraindicação. A gravidez, a gente tem que levar em consideração o estado de saúde da gestante. Ela precisa estar com uma gestação tranquila, com os hormônios, eu falei dos hormônios, né? Os hormônios estarem equilibrados. E vai também de cada médico. Então, se eu pego um médico que está acompanhando uma gestação que qualquer
problema que ela tiver, ele possa colocar culpa na extensão, tipo, o que você fez de diferente? Ah, eu só fiz extensão de cílios, e ele vai pôr culpa na extensão de cílios. Então, a gente precisa orientar sua cliente que ela fale dos procedimentos estéticos que ela já fazia, que ela quer continuar fazendo. E acompanhar a gestação, se está tendo uma gestação tranquila. Então, a partir do momento que ela já é sua cliente e ela fica gestante, fica grávida, ela precisa trazer uma autorização que o médico fala para ela, não, tranquilo, você pode fazer, você está apta, você está bem, sua gestação está normal, seus hormônios estão controlados, tá? Então, mediante a autorização dele, atestado médico, isso traz uma segurança para você que é uma lash design. E você que é cliente, que engravidou, que tá gravidinha, quer manter esse olhar embelezado, pode fazer a extensão, fazendo a extensão com profissionais, tá? Procure uma profissional de responsabilidade que faça o procedimento corretamente, que você não vai ter problema nenhum. Então, eu tenho muitas clientes que fazem durante toda a gestação e principalmente amam porque na hora do parto vai fazer aquelas fotos, aqueles vídeos e vai ficar super legal, vai ficar super bonito. E vai trazer umas fotos maravilhosas mesmo na hora ali do sofrimento. Vai ficar ótimo. E também tem os ensaios fotográficos antes, então elas amam fazer, tá? Então coloquem isso também como prioridade na ficha de anamnese e também essa orientação para todas, para que elas saibam que precisa avisar o médico e precisa dessa autorização para fazer a extensão de cílios. Então a gestação não é uma contraindicação. Outra coisa que eu oriento as minhas clientes é a parte de amamentar. Então, o que acontece? Na gestação, o pico de hormônio vai lá em cima, tá alto, mas controlado. Quando nasce a criança e ela começa a amamentar, o pico do hormônio cai. Então, é uma coisa assim muito brusca. Por isso que algumas mamães têm quedas de cabelo. Lembra que eu falei no início que quando qualquer probleminha de saúde que tem queda de cabelo, a gente tem que ter o cuidado? Então, quando está amamentando e você, lash design, já faz a extensão naquela mamãe, você tem que observar como estão os fios dela, se continuam fortes, saudáveis. E sempre, quando a cliente chega, conversa. Oi, como que tá? Tá caindo o seu cabelo? Tá sentindo o seu cabelo fraco? Isso influencia nos cílios. Então, você tem que ter essa conversa com a sua cliente, tá? Então, eu já tive, sim, clientes que utilizaram a extensão durante a gestação e quando começou a amamentar, começou a enfraquecer os cabelos. Não por conta da extensão, tá, gente? É por conta da saúde mesmo, de ter esse pico de hormônio. O bebê, ele tá amamentando, tá sugando as suas vitaminas, tá? Então, eu precisei orientar essa cliente a fazer um tratamento para recuperar os fios, deixarem os fios fortes. Então, existem produtos hoje no mercado que fortalecem os cílios também, tá? Então, orientei ela a passar um cero fortalecedor durante a extensão, porque ela não queria ficar sem. Então, eu consegui. Isso tudo vai de uma avaliação de cada uma, tá bom? Não é uma receita que você vai fazer isso para todo mundo. Umas, elas vão ter que pausar na extensão. Outras, você consegue utilizar a extensão com um cero fortalecedor. E nesse caso específico com a minha cliente, a gente usou um cero fortalecedor. Hoje o filhinho dela já tem 2 aninhos e ela mantém a extensão, tá? Então precisa ter esse cuidado também na hora que a sua cliente está amamentando. Então perceberam, gente, que é muito importante a gente fazer uma avaliação e acompanhar cada cliente. A gente precisa de qualidade de atendimento, não é quantidade. A gente precisa, sim, ser parceira das nossas clientes, conversar, ser íntimas, entre aspas, na questão do atendimento, do que está acontecendo com o corpo dela, como ela está se sentindo, se ela está bem, se ela não está, se ela está passando por problema de saúde. Até a alimentação
dela pode influenciar na extensão de cílios. Então, você vê como o nosso corpo, ele mostra, ele reage, tá? E, infelizmente, a extensão de cílios não são para todas. É uma coisa muito boa, é muito benefícios que a extensão de cílios traz, né? Já acorda pronta, não precisa passar rímel, né? Ganha tempo na hora de uma maquiagem, de se arrumar, mas nem todo mundo está apto. E aí, como a extensão de cílios ela veio agora, tá bombando agora no mercado, muita gente não conhece, não sabe como funciona. E nós temos a responsabilidade de orientar e conscientizar todos quem pode e quem não pode fazer, tá? Para que o procedimento seja bem feito, seja seguro, feito com responsabilidade. Espero que vocês tenham entendido cada passo. Eu vou olhar aqui nas minhas anotações, ver se eu não tô esquecendo de nada. E eu quero mostrar pra vocês também a minha fichinha de avaliação, tá? Ó, acho que eu falei tudo. Ah, tem um negocinho aqui. Tem um fator também que é a contraindicação que eu não falei, tricotilomania. Tricotilomania, tá? Isso também eu coloco na minha fichinha. O que é isso, Marcelene? Isso é aquelas pessoas que têm mania de ficar puxando fios da sobrancelha, dos cílios e do cabelo. Isso é uma contraindicação também. Quem costuma que fica ali puxando, arrancando, não sei se vocês já ouviram falar, é uma população pequena que tem essa doença, né? Mas é uma contraindicação, porque se ela já tem mania de ficar puxando o fiozinho da sobrancelha e arrancando, com a extensão de cílios isso vai aumentar. Então aumenta mais a vontade de arrancar. Então isso é uma contraindicação, não se faz, tá bom? Ah, isso ali, o estresse também, estresse. É uma contraindicação, ela precisa estar controlada. Outra coisa também que eu queria colocar como observação para vocês é que nós precisamos ter essa ficha de avaliação, essa ficha completa, tá? Você que tá fazendo extensão de cílios e não tem ficha de avaliação, começa hoje. Nem que seja o básico, você precisa ter. Nessa ficha de avaliação, você também coloca o que foi feito de procedimento. Anota tudo, tá bom? Isso é muito importante e é preciso, é meio que uma obrigação nós profissionais, tá? Então eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, tem essa fichinha, ela é impressa, tá bom? Aqui eu tô mostrando no tablet, mas é só pra ficar visualmente falando assim, dá pra ver, gente? Oi, Sara, beijos, beijos! Ó, então tem que ter aqui o nome, coloco todos os dados pessoais da cliente, aí aqui eu coloquei as principais, ó. Tá, e nisso que ela vai preenchendo, a gente vai conversando, vou perguntando como que ela tá, como ela tá se sentindo. E aqui eu vou fazendo as perguntinhas, tá? Aí no final eu coloco se tudo que ela falou é verdadeiro. Se precisa falar alguma coisa, me fala, quer ver? Se existe algum problema que ela julgue ser necessário me falar, tá? Porque vai que não tem aqui algum item. Por exemplo, depois que ela preencheu, eu tive uma das clientes que falou que fez uma transplante de tá? Tipo, ela toma 8 comprimidas por dia. Então, como já fazia muitos anos já do transplante, aí eu falei pra ela que ela precisava de uma autorização do médico, que tudo isso que ela passou de transplante e toda a medicação que ela tá tomando não ia... se ele autorizava ela a fazer um procedimento estético na parte dos olhos. E foi tranquilo, ela fez, deu tudo certo, tá? Então, às vezes, a cliente precisa ainda te avisar de alguma coisa. Então, faz uma perguntinha assim mais geral, pra gente saber, tá? Aí, aqui também tem uma perguntinha de... se ela tem alergia a cosméticos, cianocrilato. Quem tem alergia a cianocrilato, às vezes não sabe. A grande maioria não conhece.
não sabe. Mas se ela tem alergia a esmalte, aqui ó, se tem alergia a esmalte, também eu coloquei, aí ela pode vir a ter alergia ao adesivo à cola, tá? Então eu tive uma cliente que ela veio, preencheu a ficha e colocou que sim. Aí começamos a conversar. Ela tem alergia a esmalte mesmo, de causar todo vermelhidão, fica toda irritada a cutícula. Então o risco de eu aplicar uma extensão de cílios naquele momento para ela era bem grande, dela desenvolver uma alergia. Às vezes não na primeira aplicação, às vezes na terceira, na quarta, mas eu não ia arriscar. Ainda mais que ela tinha um cruzeiro, ia fazer uma viagem de navio. E já pensou, o olho todo inchado? Então não vamos correr esse risco, pessoal. Aí o que eu fiz? Pra ela não perder a viagem e ainda perder a viagem assim, vindo aqui, né? E eu não perder o horário também, eu indiquei o Lash Lifting, que é curvar o próprio cílios, que não tem esse tipo de contraindicação, porque não tem esse tipo de produto, não tem essa química, né? Esse componente no lash lifting. Então a gente fez o lash lift e ela ficou super satisfeita e feliz que ela estava passando com uma profissional que tinha essa preocupação, tá? Não fala assim, vou perder a cliente, não vou fazer porque ela tem alergia, porque ela tá estressada, porque ela tá tendo queda de cabelo. Gente, não faça, tá? Sejam responsáveis. E aí aqui tem tudo isso e ainda tem o registro de fotos, se ela autoriza. Nem todo mundo quer que a gente registre, né? A parte aqui dos olhos, principalmente, não quer que registre. Eu tiro as fotos para mandar para ela, quando ela não autoriza. As fotos vai somente para a cliente, mas é feito o registro, tá bom? E aí ela assina, ela tem que preencher com a letra dela, a assinatura dela, como isso daqui é como um comprovante para mim, tá? De que ela falou tudo, as informações estão corretas, que ela não omitiu a informação, que tá tudo certinho e que se compromete aos cuidados necessários. Ela tem que ter esse comprometimento de cuidar, né? Não adianta nada, estou apta a fazer a extensão, estou com a saúde perfeita, faça a extensão corretamente, de forma segura, né? Não encostando na pele, fazendo isolamento, aplicando um por um, dando aquele conforto, ela não sente nada. E aí chega em casa, na hora de higienizar, na hora de lavar, na hora de cuidar, não cuida, faz tudo errado e ela acaba prejudicando os cílios dela e depois vem por culpa em mim? Não, e aí tem que ensinar também. Então corre lá no meu canal no YouTube, tem lá como fazer a higienização corretamente. E aí vocês podem usar o videozinho até para mostrar para as clientes como higienizar corretamente sem prejudicar, tá? E também ensinar a lavar. Tem umas peças que não precisa lavar, né? E fica cheio lá de bactérias, sujeira, fungos e começa a enfraquecer os cílios naturais. Então, aqui também, ó, tem a assinatura da cliente que ela se compromete a fazer os cuidados que foi ensinado. Então, você Lash Design tem que saber ensinar, né, gente? Eu mando informativo por escrito, eu falo pessoalmente como que faz, tem os produtinhos, caso ela não tenha tempo de comprar, ali ó, atrás, tá vendo? Já deixei aqui para cliente ter acesso à compra com facilidade, para que ela cuide desses cílios pós-procedimento, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem uma live voltada só para ficha de avaliação, pode me chamar, tá? A gente faz aí uma live voltada só para isso. Se quiser uma live toda de como cuidar após, a gente faz também. Então eu tô aqui para passar as informações, estou muito feliz compartilhando tudo que eu sei para vocês e agradecer aí a presença de vocês. A live vai ficar salva 24 horas, então quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, eu vou deixar aqui gravado para vocês. E me seguem lá no YouTube, os conteúdos estão sendo semanais, com assuntos bem legais, bem importantes também. E eu quero agradecer, e a gente volta semana que vem com mais uma live com assuntos super legais, super bacanas. Espero que vocês tenham gostado. E fica aqui meu grande beijo
uma semana maravilhosa, abençoada para vocês, viu? Tudo de bom, até a próxima. Beijos!